Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, eu não sei que horas que você vai assistir, ou se está ao vivo nos assistindo Vida Longa e Próspera, seja muito bem-vindo ao Nenemcast, cara. Nenemcast 2024, menos profissional, cada vez mais amador. É isso mesmo, toda vez a gente piora os nossos podcasts, não o entrevistado só melhora, mas os nossos trabalhadores aqui, né, os nossos colaboradores, a qualidade aqui é difícil. Tanto que o microfone você testou, Lagarto? De jeito nenhum. Não testou, velho? Vamos descobrir na hora. Lagarto, uma coisa que eu tô desde ontem, cara, assim, meio chocado, velho. Não, sério mesmo, cara, eu não sabia que seu pé é 33, velho. 33, velho. Então eu fiquei, Cara, mano. é muito pequeno. Tipo, é muito pequeno, cara. E aí ele comentou ontem aqui ainda, assim, sabe, Raul, que, tipo, ele vai comprar tênis é infantil. Infantil, só loja de criança. Cara, isso eu tô chocado. É real. Barato, tá ligado? Puta, cara. Economicamente falando, Maravilha, velho. Tamo aqui, galera, com o Raul. Raul, seja bem-vindo, cara. Eu agradeço muito, né? Tenho acompanhado o trabalho de vocês aí, não tanto quanto gostaria, mas de qualquer forma eu só tenho a agradecer por estar aqui batendo um papo com vocês. Que são Já teve pessoas algum incríveis. xarope, cara, que chegou pra você e falou assim, toca Raul? Cara, 100%. Mas o seu nome é em homenagem ao Raul Seixas? Não. Não? Cara, por incrível que pareça essa pergunta, eu tinha uma ideia de que o meu pai tinha escolhido o meu nome por conta do jogador Raul Albiol. E- Ah, tá, tem também, é verdade. Mas é a maior mentira, saca? Ah, não é também, não tá. é. Assim, eu não perguntei pra ele, mas a minha avó, numa conversa há 2 dias atrás, por coincidência total, né, ela falou que meu pai, quando eu nasci, ele chegou com uma lista de nomes, né, e procurando o nome, ele achou Raul, aí ele lembrou do Raul Seixas e tal, mas que tinha um significado de forte guerreiro, que travava grandes batalhas e tal. E foi isso que ele escolheu o nome. Cara, tá fazendo jus, viu? Porque a vida tá osso. Tem que ser guerreiro pra viver essa vida, Tem que né, ser, cara? tem que ser. Agora, essa sua sensibilidade pra poesia, pra letras e tal, ela é desde adolescente, não? Como é que é? Cara, eu descobri a poesia, assim, por um chute, saca? Eu comecei primeiro com a música, né, com a guitarra e tal, tocando e aprendendo sozinho. E dali sempre ouvindo rock. E eu sempre curti ler muito as letras das músicas, porque eu me interessava não só pelo solo e tal, mas eu falei, cara, deve fazer sentido, né? Só que ali no meado dos meus 15 anos, eu me apaixonei por física e astrofísica. E aí foi onde eu acabei deixando a arte um pouco de lado, né, praticava música, mas aí eu queria me formar em física, queria fazer física e tal. Só que daí chegou um dia que eu comecei né, grande referência o Carl Sagan, né, e eu comecei a ler o livro dele que é O Mundo Tomado pelos Demônios, alguma coisa O assim. Mundo Assombrado. Isso, Assombrado. Pelos demônios. Obrigado. Maravilhoso esse livro, E, cara. tipo, ele toca muito nesse ponto, né, do que é real no mundo, do que não é real. Né? E eu sei que ele tem esse lado dessa pegada da ciência, muita Filosofia, preocupação, né? muita preocupação com provar o que é real e o que não é. Né? E ali eu percebi que eu acho que não só a física me atraía muito, mas a mente humana me atraía muito, né? Onde era essa obsessão por essa perfeição. E aí eu comecei a estudar filosofia. E aí eu caí direto no livro do Schopenhauer, né? Que é Cara, a você vontade. caiu direto no Schopenhauer? na pedrada, A saca? vontade como representação? Não, acho que é outro nome que tem o livro. Eu não sei também se é de editora, né? Mas é relacionado à vontade, né? A ideia que Schopenhauer trata da vontade, que é essa disposição que a gente tem para viver a vida, né? E para colocar ela em prática. E é muito legal também que ele trata da ideia, né, da religião e tal, que o problema não é a religião em si, é os fiéis. E aí eu comecei a refletir muito, muito sobre a solidão. Né? E aí foi onde eu comecei a criar os meus poemas. Por incrível que pareça, eu nunca escrevi um poema feliz, né? E eu acho que isso é uma das minhas características, né? Chega até a ser um pouco pesado, porque a cada poema que eu escrevia, surgia uma parte de mim naquilo. E aí eu perguntava, né? Pô, será que eu devo mostrar para as pessoas isso aqui que eu estou escrevendo? Porque parece que é muito mais sobre a minha sombra, né? Sobre o que está dentro de mim, do que o outro. E aí eu peguei, comecei mostrando para alguns amigos, assim, e eles falaram, cara, isso aqui você está falando de mim. Né? E o outro, pô, você também está falando de mim. E aí foi aí que eu percebi que a arte, por si só, ela não tem que ter aquele crivo, né? De que a gente fala, as sílabas tem que ser tanta, tem que ter ritmo, tem que ter que... E aí eu percebi que
fugia disso. Se fosse para fazer arte, eu queria fazer uma arte que eu não precisasse ficar pensando. Na métrica, né, cara? Isso, trabalhar toda aquela perfeição, até porque eu acho que quem escreveu, né, Fernando Pessoa, Machado de Assis, foram grandes escritores, mas cabe a mim a dúvida se ele se preocupava também com métrica ou se foram as pessoas que vieram pós ele que encontraram essa métrica nele, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, vou escrever poesia do jeito que der, né? Umas vai rimar, outras não vão rimar, mas a ideia central era tocar as pessoas, né? Então foi depois que eu comecei a estudar muita filosofia que eu comecei a ver a ideia da astrofísica na própria poesia. Que eu falei, cara, a gente está procurando as coisas no universo, tentando desbravar essa parada toda, mas a mente humana também é uma incógnita surreal. Ela também é um universo. Pois é, e aí eu falei, cara, então é isso, né? Eu vou me concentrar nessa ideia e vou começar a fazer poesia, né? Mas tem momentos que a gente cai ali que a gente não, a gente, né? Eu falando no plural, mas eu não consigo produzir, né, poesia por muito tempo porque eu acho que é denso demais, né? Não sei se todo artista vive isso, mas a cada poesia que eu escrevo é uma parte de mim que está indo para ela. E às vezes eu preciso me recuperar de tanta poesia que eu escrevi, né? Elas começam até a ficar um pouco parecidas e aí eu presto atenção e falo, poxa, eu acho que isso daqui eu tenho que considerar o que está em mim. Entendi. Né? Talvez seja algo interno que você está tentando trabalhar e compreender e você está tentando colocar nas palavras alguma coisa que está lá dentro, né? Sim. Porque, por exemplo, você falou do Schopenhauer, né, cara? E quando a gente fala dele, entender a angústia é uma situação muito complicada. Sim. Porque a nossa vida é angustiante. Nós somos seres perecíveis, nós não sabemos o que existe após a morte, se existir algo. A gente nasce e cai num lugar que a gente tem algumas pessoas ali que a gente chama de família. Você também não teve direito de escolha disso. Pois é. Né? E aí, tipo, você também cai numa condição cultural, numa condição econômica, você cai numa situação na qual muitas coisas já foram determinadas para que você tenha que fazer. Sim. Então, quer dizer, tipo, você não tem muito aquela autonomia, né, e o sentimento de liberdade de falar, não, peraí, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Exatamente. Na verdade, essa liberdade nossa é um pouco bem complicada, essa com a liberdade que nós temos. Né? Então, assim, quer dizer, vários filósofos trabalham sobre esse conceito de liberdade. Né? Sim. Mas eu acho que o Schopenhauer, cara, assim, tipo, eu trago um pouco, eu fico tentando entender ele, às vezes, no sentido da vida dele. Sim. Ele era um cara que, na época, não tinha, a medicina não era tão avançada para conseguir dizer que ele tinha fibromialgia. Sim. Mas o cara vivia quase todos os dias com dor. Né? Tinha problemas assim ele tinha apagões, ele tinha problema de enxaqueca. Né? Eu tenho 2 amigos que têm enxaqueca, eles falam assim, neném, pelo amor de Deus, cara. A pior coisa do mundo. Eu nunca tive, mas a galera... Não, tem 2 amigos meus que falam assim, meu, assim, é desesperador. Porque não tem o que você faça. Você pode fechar o olho que você vai continuar tendo isso. Então a galera diz que é bem desesperador isso, né? E o Schopenhauer era esse cara que às vezes se afogava na bebida para tentar resolver o problema, esquecer pelo menos a dor, ou de alguma forma a embriaguez fosse um remédio que ele se curasse, mas isso daí o afundava ainda mais, né, e tal, porque daí ele perdia até o senso racional também da realidade, né? Então eu fico imaginando assim, tipo, o que é viver uma vida com uma dor no corpo? Cara, isso é muito louco de se pensar, porque agora falando, né, mais do ponto de vista da psicologia, que no caso eu futuro psicólogo, né, e cara, é muito louco essa ideia da dor, porque a gente tenta explicar sempre como uma questão neurológica da coisa. E aí você faz a bateria de exame e tal, e o problema está quando essa dor não vem, né? E é muito louco porque tem o conceito de alma na psicologia analítica e ela trabalha muito essa questão da psicossomática, né? Quando a alma adoece, eu brinco assim, até tinha um livro que eu estava escrevendo, depois ainda não terminei, que era quando a alma adoece, o coração não esquece, né? E de fato é isso. Imagina sentir uma dor constantemente, todo dia, né? E aquela dor não ter um resultado, não ter uma cura. Um remédio. Aquilo. Exato. E o mais angustiante é você descobrir que você talvez seja o próprio causador dessa dor. Né? Eu acho que aí é o grande ponto que
como artista, eu já cheguei a pensar algumas vezes se a minha tristeza ou se a minha própria solidão e angústia não era o grande ápice da arte minha, né? E retratando a bibliografia da maioria desses caras que filósofo, artista, poeta, Fernando Pessoa mesmo, né, que eu bebo muito da fonte dele. Pô, são caras que viveram vidas extremamente tristes, né? E aí eu me pergunto se o mundo é triste porque nós somos tristes ou se nós somos tristes porque o mundo é triste, né? E aí a gente chega num lugar de se nós somos tristes e o mundo também é triste, então os dois adoecem junto, né? E aí a arte vem para isso. Ela vem para socorrer a alma, para contar o que está dentro do corpo que você não coloca para fora, né? E a gente na terapia analítica a gente trabalha muito a questão de técnicas expressivas, que é quando a gente engasga para falar o que dói, o que incomoda, e aí a gente traz para o desenho, a gente traz para uma poesia, traz para uma pintura de tela. E, cara, é bizarro como que vai encaixando. E não pra gente, né? A gente permite que o outro dê o significado para a arte dele e quando ele fala, ele para e pensa e fala, uou, né? É aqui que dói. Só que, ao mesmo tempo, eu me pergunto se nós, artistas, poetas profundos, que buscam expor realmente o que dói dentro, se a gente quer se livrar dessa angústia. Às vezes parece até que é um apego, né? E não sei se é um apego necessário, mas também não sei se existe o conceito de viver uma vida numa existência alegre, feliz, né? Se venderam essa ideia para que buscássemos incansavelmente, né? E hoje em dia isso está muito atrelado à posse, riqueza, né? Não que dinheiro não é importante, é facilitador, né? O mundo que a gente está, se você vive sem dinheiro, você sofre e vive um estresse muito pior do que um estresse se você puder viver ele tranquilamente. Né? Porque a gente não está livre dele. E eu acho que esses caras fizeram muito bem isso, né? Eles conseguiram sentir muito bem a dor deles, mas eu não sei se eles realmente se entregaram para ela. Porque eu acho que quando a gente percebe que a dor faz parte da gente, que machuca, e você mergulha mesmo na profundidade ali da sua alma, é bizarro, sabe? A gente se assusta, a gente se amedronta, e a gente às vezes descobre coisas que a gente não quer, né? E aí a arte vem para te salvar disso, ela vem para deixar que você transforme a sua dor num personagem e mate ele no final da história. O Ariano Suassuna, né, ele vai falar uma coisa que é importante, né? Porque ele diz que a imortalidade só existe através da arte. E ele vai dizer que o nosso corpo envelhece, mas que enquanto a gente está dedicando para a arte, a gente está tentando ser imortal. Né? Então, eu acho muito legal essa frase dele, né? Dele falar que a arte é uma maneira de lutar contra a própria morte. Né? E aí ele coloca um outro ponto também que eu acho interessante, que ele diz assim, que os otimistas... ele não gosta de ser otimista porque os otimistas muitas vezes são platônicos, muitas vezes são até inocentes, por causa que o mundo nem sempre totalmente feliz, alegre e tudo vai dar certo. Mas os pessimistas, eles levam a vida também para um lado muito da ranzinza. Né? E essa ranzinzice, que tudo vai dar errado, também te leva a uma coisa de você ser ranzinza e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que afasta as outras pessoas de você. Né? Então, ele fala que o mais importante é ser um realista esperançoso. Porque se você é um realista esperançoso, você sabe que tá uma merda, mas pô, pelo menos vamos ter essa esperança, né, cara? Que é um pouco do Sartre, né? Sim. E o Sartre, ele fala isso, né? O Sartre, ele fala assim, eu não sei o que existe depois da vida, eu não sei, para mim a vida acaba a partir do momento que eu vou findar, né? No final da vida dele, ele fala disso. Mas eu, nesse mesmo momento que eu estou para morrer, eu ainda tenho dentro de mim a esperança de que possa existir algo. E ele traz, né, essa ideia da autorresponsabilidade para o próprio ser humano de se reconhecer para o mundo e com o mundo, né? Você é tanto para o mundo si mesmo, quanto você é com o mundo no coletivo também. Isso. E você não consegue fugir desse coletivo. Não. Né? E eu acho massa isso, porque quando a gente leva pelo menos eu levo a minha poesia, que eu solto um vídeo, alguma coisa, conecta as pessoas num coletivo, só que parte do meu individual.
E eu acho que isso é muito massa na arte, né? A pessoa ela busca o coletivo, porque eu acho que o artista, quando ele não é visto, né, ou quando ele joga a sua arte, ele lança ela para o mundo e a pessoa não vê, né? A gente não está falando de virar um astro do rock e ser Não, incrível, né? Mas não é de, isso, né? de Até porque a maioria dos poetas só ficaram famosos depois de morte. essa é a tristeza, Né? cara. Então, Eu tô assim, esperando tipo, minha vez. Espero que demore um pouco mais, né? Mas é verdade, né, cara? Muitos são raros os que foram reconhecidos vivos. Né? A Muito raro. maioria deles morreu e aí depois que os caras falam, pô, esse cara tinha o próprio Nietzsche, cara. O Nietzsche era considerado maluco, que ele era um cara desconexo, a galera achava que o que ele escrevia não tinha sentido. Exatamente. Né? Então até os caras, vamos ler esse cara de verdade. E foi a galera da psicologia. E foi a galera da psicologia. Tá ligado? que Falou, buscou. peraí, cara, o que esse cara tá falando é muito profundo. E, cara, na fenomenologia, né, que é a psicologia que segue essa linha do existencialismo e tal, eles trabalham muito. A galera fala que, às vezes, pode ser meio solto, né, o diálogo, a metodologia deles. Mas, cara, imagina você se pôr no mundo, mentalmente, e agora tenta se imaginar fora do mundo. Cara, é um vácuo que dá aqui dentro da cabeça que você não consegue imaginar, né? Tipo, leva essa pergunta mesmo para quem estiver assistindo aqui, para quem, né, estiver escutando. Cara, tenta se imaginar fora do mundo, tá? E assim, você vai se imaginar na Lua, tá? Mas a Lua faz parte do mundo, porque a Sim. gente foi lá, descobriu, conheceu. Mas, tipo, tenta se imaginar fora de tudo, né? E o único lugar que você está fora de tudo, talvez seja dentro de si mesmo, mas com resquícios do que a galera traz para você. Porque até certa idade você é composto por aquilo que o pessoal traz, que a sua família cria, que eles colocam como ideologia. Aí você cresce, fica rebelde, né, e quer questionar tudo, até consegue algumas coisas, mas os costumes eles vêm para traumatizar, vêm para causar sofrimento, e a arte permite você fugir disso daí, né? Uma das outras coisas que, assim, antes de ser poeta, que eu comecei mesmo a produzir conteúdo escrito foi escrevendo contos, né? Bebi muito de Lovecraft e assim, Allan Poe, foram caras que trabalharam contos que exploraram o mais sombrio da mente humana, né? Aquilo que era considerado horrendo pelas pessoas que liam. Cara, vamos analisar, você falou do Lovecraft. Lovecraft nos anos 20, 30, que ele estava escrevendo e produzindo, ele falava de doenças mentais que a psicologia não estava gatinhando, que a psiquiatria sequer tinha noção. E ele já estava falando de coisas assim, tipo eu jogo muito RPG, né, cara? Sim. E tem um RPG do Lovecraft, Tem né? o O Call of Cthulhu. Isso. E assim, tipo, o desespero do jogo é que você vai perdendo sanidade. E a meta é sobreviver. A meta é sobreviver né? essa cena. Porque, por exemplo, você não está preocupado em morrer fisicamente. Porque você pode perder um personagem, o teu personagem continua vivo, mas ele perdeu a sanidade dele. Exato. Né? Então, assim, e quanto mais você se mergulha para esse mundo sombrio, a sua sanidade vai indo pro saco, cara. Pois é. Será que quando a gente olha para dentro, quando a gente começa... É uma pergunta para ti. Quando a gente começa a olhar para dentro, quando a gente começa a tentar criar as nossas próprias ideias, a tentar se mergulhar na solidão que tem dentro de nós e tal, será que também, assim, tipo, a gente não abre a caixa de Pandora das insanidades nossas? Cara, eu acho que é bem isso, né? Inclusive tem um mito, né, de Pandora, mas eu acho que é realmente isso, né? A gente tende a olhar para dentro, mas com um pouco menos de sensibilidade, né? Porque é muito doloroso, por exemplo, você perceber que você é uma pessoa agressiva, né? E quando é que você vai ver isso, né? Quando, por exemplo, o teu inconsciente ele toma conta ali, num momento de raiva, você explode, você não tem o controle daquilo que você faz. E aí, se você para refletir, você fala, uou, o que foi isso? De onde veio essa agressividade? Né? E não é que você é uma pessoa agressiva, mas não é que você também não seja. Né? Então, quando você começa a olhar para dentro, eu acho que isso cabe muito no processo do que Jung fala de individuação, que é onde o ser humano ele se permite se afundar mesmo na sua sombra para encontrar a sua luz. E eu acho que é eterno, né? Essa angústia de cada vez mais você descobrir alguma coisa que estava lá e que talvez não seja seu. Né? Tem um poema meu, que eu não sei se eu trouxe, mas depois eu dou uma olhada aqui,
no celular, que ele fala assim, onde a gente... Tá no Instagram? Não, ele tá no meu livro de poema que eu tava Ah, ok, escrevendo. tá. Não, tudo né? bem. Mas, Não mexe o assim, celular, não, que tá acabando a bateria. Mas ele aguenta, viu? Mas assim, é um poema que, como eu escrevo muito rascunho, então fica muito jogado o verso, mas eu vou lembrando aos poucos, que fala muito de que a gente anseia por uma tela em branco, mas quando a gente chega, né, essa tela já está usada e não tem tinta colorida nela. Pelo contrário, né, tem restos de borracha e tinta branca que foram colocadas por cima. E aí, quando a gente ganha essa consciência de falar, uou, por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Por que eu sou assim? É como se você tivesse que imaginar o que está por baixo dessa pintura e você tenta pintar novamente para você entender. Né? Então você não consegue chegar construindo algo novo. Isso eu acho que é uma limitação de boa parte da humanidade mesmo, de não conseguir criar algo novo sem antes ter que julgar o que já foi. Porque se você consegue falar assim, daquilo ali eu não gosto e disso daqui eu gosto, fica mais fácil você mudar. Mas quando você chega e fala, eu quero ser um poeta, é novo, é uma coisa nova. Aí o que a galera tende a fazer? Então eu vou procurar referência. Vou ler Machado de Assis, vou ler Fernando Pessoa, vou ler Mário Quintana, vou procurar a galera aí, né, pesada mesmo, né? Cecília Meirelles, e ela começa a criar poemas a partir dos outros. Né? Então a visão, por exemplo, de amor não é a visão de amor dela, mas é a visão de amor que Fernando Pessoa colocou num poema para sua amada, é uma visão que Machado de Assis escreveu dos pássaros cantando. E aí cabe a pergunta, né? Essa arte é de quem? Né? E mergulhar dentro de si é entender o que é o amor para mim. Independente se seja construção, se você fala que o amor é o brilho da estrela no céu, o que é para você? Só que é medonho ao mesmo tempo, né? Trazendo agora a ideia de Call of Cthulhu aqui, que a gente já estava, né? Eu fiz um rodeio gigante aí, mas trazendo, né? Tem um conto de Call of Cthulhu que uma criatura emerge de uma fazenda, de um celeiro com o pai e tal, e fica aquele caos, e aí a galera só sente a presença da criatura esmagando casa, esmagando gente, né? E aí aquela criança, aquele homem negro que do nada, com tipo 5 anos de idade, já está com um corpo de 20, uma mentalidade, né? Só que nesse conto em específico, eu não consegui imaginar a criatura. Não consegui criar na minha cabeça o que seria essa criatura. E eu falei, eu acho que é isso. Né? O que tem dentro da gente, na nossa sombra, né? Aquilo que está tão emergido na escuridão que uma hora vai vir, se a gente provocar da maneira certa. Ela emerge sem forma. E é por isso que às vezes vem através do sonho. Né? E o sonho é todo conturbado, todo torto, todo coisa, mas é o nosso corpo reagindo para que a gente conheça nós mesmos. Né? E esse símbolo, essas imagens, eu acho que elas constroem um pouco da gente ao mesmo tempo que desconstrói. Mas mergulhar é medonho demais. É porque a questão é que ele é amorfo, né? E talvez a nossa mente tente criar imagens, porque é a forma como a gente compreende as coisas. E a partir do momento que a gente não consegue compreender, é desesperador. Sim. Porque daí é o mundo assombrado pelos demônios. Tudo que não compreendemos, nós tememos, né? Então, assim, e a mente humana, ela tem um poder de criação que vai além da nossa racionalidade. Por isso que esse inconsciente às vezes toma conta também, né, cara? Então, assim, eu acho muito legal uma explicação do Carl Sagan, quando ele fala que a gente está em casa à noite, né? E naquela noite fria, às vezes não tem ninguém em casa, você está sozinho e poucas luzes acesas e às vezes bate aquele vento, a cortina mexe, mas por causa do frio também, algumas madeiras da sua casa que é de taco talvez, o guarda-roupa é de madeira tal, e o frio faz com que ocorra uma dilatação. E no processo da dilatação, que é uma explicação básica da física, você começa a achar que tem um espírito ali. Sim, né? Às vezes você até quer acreditar que tem um tem um espírito para que a espírito. vida fica mais divertida. Exatamente. Né? Porque se você falar assim, ok, o frio ele, né, dilata a madeira estrala, e ok, eu estou aqui sentado no sofá mais uma vez. Né? E isso é muito massa quando a gente, por exemplo, faz atendimento com criança, né, no estágio. E assim, é uma experiência surreal quando você começa a observar a criança. Né? Isso a gente vê em relato de caso, que o brincar ele não se limita apenas na criança, mas é por isso que o adulto não consegue resolver problemas. Né? Porque se, por exemplo,
igual você falou, né? A madeira está estralando de noite. O adulto, ele sabe que é por conta do frio, então ele vai procurar fechar a janela para que pare de estralar ou para que o vento pare de bater, e ele tenta amenizar isso. Vai pôr uma música. E às vezes o inconsciente, a irracionalidade, o sentimento, a intuição faz ele lembrar de uma coisa quando ele era criança, e ele lembra de um Isso. conto de terror. E aí o que ele faz? Ele foge disso. Por quê? Porque imaginar, porque criar, porque viajar é coisa de gente louca, é coisa de gente criança. E, meu, se a gente perceber, RPG, cara, é a coisa mais incrível que tem. Né? De você estar ali no universo, você é um personagem e você pode fazer o que você quiser. Né? E é muito legal quando você vê quem está começando a jogar. Ele tem muita solução de adulto para a parada, saca? Então, por exemplo, você tem uma... Tipo, pô, caiu o chão, a galera tem que pular para o outro lado, né? E aí, tipo, vem o cara e fala assim, não, vou tentar amarrar um cipó, vou tentar pegar uma corda, amarrar na cintura, né? Aí vem, tipo, o Barber e fala, pô, eu vou tacar o anão, né, do outro lado. Né? E aí ele começa a entrar naquele mundo mágico e fala, pô, será que eu consigo, sei lá, fazer... Qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Exato. Né? E aí, obviamente, os dados às vezes não são tão generosos, né? Mas o brincar, o imaginar, eu acho que é a coisa mais poderosa que a gente tem como ser humano. Ô, Raul, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você citou um ponto que eu sempre fico pensando sobre, sabe? Os dados não são generosos. Não né? são, isso é triste. Mas como que você entende o fator sorte? A gente está entrando quase na teoria do caos agora. né? Esse que é bom. Porque, exatamente, esse fator sorte no decorrer do nosso dia a dia, sabe? Por exemplo, eu acho que realmente, cara, existem pessoas que são mais azaradas que outras. Pode ser. Eu acho que existe. Eu tenho um amigo que é muito azarado. As coisas, até a gente fala que é bom andar com ele. Porque a gente sabe que se der ruim, vai ser ele que vai dar ruim, cara. É pra ele então, que sobra. sobra pra ele, assim, sabe? Então, tipo, se tivesse 5 pessoas ali, o pombo vai cagar nele. Entende? E essa é a vantagem, eu fico perto, mas não tão perto. Não tão perto, mas tô do lado do cara ali e tal. Então ele vira pra gente, assim, uma figura importante do grupo, entendeu? Sim, E tal. Mas, como que você pensa essa aleatoriedade da nossa vida, cara? Essa questão da sorte? Porque, por exemplo, né, tipo, as probabilidades elas estão a todo momento fluindo na nossa vida. Né? E assim, essa probabilidade de muitas coisas poderem estar acontecendo, ou até da probabilidade de nós não estarmos aqui, né, também pode acontecer. Porque é muito louco a gente parar para pensar assim na nossa vida. Cara, eu já tive situações na minha vida, alguns momentos da minha vida, em que eu falo, cara, eu podia ter morrido. Foi por um triz. Exato, entendeu? Assim, uma vez eu voltando à noite, cansado pra caramba, quando na época eu comecei a dar aula, eu dava aula em muitas cidades. Então eu dava aula em Poços, Alfenas, Pouso Alegre, Ouro Fino e Bragança Paulista. Caraca. Durante uma semana, os 5 dias meus, eu estava numa dessas cidades e fazendo o corre, porque tinha dia que eu dava aula aqui, depois tinha que voltar para lá, depois vim para cá, entende? Nossa. Era uma loucura. Uhum. E nesse cansaço, cara, numa dessas eu dei uma dormida no volante à noite. Eu não sei, assim, tipo, eu senti o vento do caminhão pela minha janela, porque o meu carro foi indo para contramão e eu acordei com esse ônibus buzinando absurdamente, um caminhão, um ônibus, não sei. E eu fiquei pensando nisso, se fosse, sei lá, 3 segundos antes eu tivesse dormido, meu carro já tinha ido. Enfim, e aí depois eu fico pensando nisso essa foi uma das situações. Houve uma outra situação, eu me lembro quando era criança, quando a gente vai aqui para aquele bairro ali do Belo Horizonte, tem ali onde tem uma ponte onde o trem passava. Sei mais ou menos. E essa ponte hoje está deteriorada, né, tal. Mas o que acontece? Eu acho que bateram lá embaixo. E essa ponte, cara, o que acontece? Ela está bem velha. Então, assim, existe a parte de metal, um buraco, outra parte de metal, um buraco. Então, se você andar por ela ali, né, você pode enfiar o pé ali e, assim, se você, como adulto, não tem como cair. Mas quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, eu caí nesse buraco. Caraca. E é uma altura de mais ou menos uns 30 metros. Caraca, eu me lembro da sensação de pisar no vazio. Eu me lembro disso. E o meu tio segurou minha mão. Caraca, bizarro. Entende? Que o meu tio estava do meu lado. E foi assim, se o meu tio não tivesse
a habilidade naquele momento ali, eu tinha morrido. Que eu ia cair numa parte lá que não era nem de água. Porque tem a parte que é o rio, né? Talvez se eu tivesse caído no rio, eu morreria afogado também. Enfim, né? E tal. São muitas possibilidades. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, eu tive tão próximo dela, saca? E aí eu fico vendo assim, a minha obesidade mesmo. Seria que eu tenho consciência que ela pode me gerar muitos problemas. Seria um suicídio lento que eu estou fazendo na minha vida? E então, assim, eu fico pensando assim, tipo, talvez o meu lado bufão, meu lado engraçado, acha que tudo vai dar certo. E eu fico tentando brincar com essa sorte. Como se fosse uma brincadeira de roleta russa, Sim. sabe? Mas eu acho que talvez todos nós tenhamos um pouco dessa coisa de brincar, de jogar, sabe? Talvez o RPG ele é interessante, a criatividade, a imaginação e tal, mas eu acho que o dado no jogo ele é um elemento muito importante. Sim. Cara, como que eu vou ver, né? E obrigado por compartilhar essa parte sua, Sim, né? Que você viveu aí, né? E, como se diz, eu acho que esses momentos vêm para lembrar da gente da brevidade da vida, saca? Eu não tendo a entender que possa existir sorte ou azar, embora a gente caia algumas vezes no lapso comum que eu falo, né? Que é do nada a gente fala, puta que pariu, o cara tem uma sorte monstruosa ali, eu tô há 20 anos fazendo um negócio, o cara chegou e aconteceu, né? Eu acho que isso remete muito à nossa frustração, né? E aí depende do quanto você queria para nesse caso conquistar alguma coisa ou outra, mas para experiências assim de morte, eu acho que eu deve ter tido, acho que todo mundo já teve, né? Mas eu não me recordo muito bem de nenhuma agora. Mas eu lembro de uma vez que eu estava morando em Congonhal e eu trabalhava numa fábrica que fazia doce. O negócio era caótico, não tinha vigilância, não tinha nada, uns negócios tudo. Chora o bambu. Não, o negócio, pô, puta que pariu, parecia na Índia, tá ligado? Eu vou falar o nome não, mas anota o CNPJ aí. Entendeu? Mas assim, cara, bizarro, sabe? E nem tem a ver com a fábrica, mas o caminho em si, eu tava voltando pra casa pra almoçar, descendo de bike, estrada de terra pra Congonhal, né? Daqueles indo pra cachoeira. Cara, voltando, pô, voou um graveto no meu olho, puxei o freio. Meu, já era, estrada de terra, né, esfolou da canela até o pescoço, né, e o que é mais engraçado, que eu cheio de barro, o aro da bicicleta 1.8, aí me chega um senhorzinho na porteira e fala assim, cara, caiu? Tipo, cara, eu acho que é nesses momentos que você fala assim, puta que pariu, meu, né? Eu acho que é a vida rindo, tá ligado? Assim, tipo, Eu falo assim, a vida, ó, te sacaneou, mas ela agora tá te mostrando que o Dá uma lado risada bom é aí. que você tá escutando o cara, né? Só que quando eu lembro disso, é mais ou menos essa sensação que você falou, né, de pisar no vazio. Eu falo assim, cara, eu me vi caindo lentamente e eu senti uma sensação que depois do tombo eu fiquei feliz. Eu não sei, é óbvio, a adrenalina toma conta ali, né? Só que parecia que eu estava vivo. Até cheguei em casa todo doído, ralado, com a blusa colada no machucado. E falei, meu, para lavar isso vai doer. Mas foi sensacional cair, saca? Porque a sensação de que eu estava vivo naquele momento era muito louco, né? E o como que o meu corpo conseguiu pensar sozinho em erguer a cara para tipo não estragar o velório se morresse, Entendi. né? E trazendo para essa questão de sorte, pô, isso aí seria visto como um puta azar, né? Mas aí vem a consequência desse tombo, né? Eu acabei saindo da empresa e já era uma coisa que estava me adoecendo mentalmente, né? Por trabalhar em condições precárias, né? Eu fiquei pouquíssimo tempo, uma semana, né? Era só meio que para fazer um corre, para juntar uma grana, né? E aí eu peguei e falei, pô, que absurdo, né? Quando a gente tá num lugar que não é pra gente estar, a vida te tira de lá. Né? E às vezes até no momento que a gente acha que é azar, não é lógico, não é brincar de poliana, né? Eu falei isso pra minha namorada hoje, eu falei, não é brincar de poliana, né? Aí eu perdi o meu braço E agora eu vou... É tipo, que ótimo, né? Eu tenho mais um, Sim. né? Então, pô, bate palma, então, né? Exato. Né? Não é fingir que tá tudo bem, mas é entender que eu acho que as coisas elas te movem para algum lugar, né? E quando eu penso no critério sorte ou azar do RPG, do dado, eu acho que é uma possibilidade nova. Porque se você faz o que você quer, a tua criatividade parece que ela chega num ponto onde ela queria. E aí agora você precisa de mais algum acontecimento para que ela emerja novamente para solucionar um problema, né? E quando você falha no dado, cara, você já pensa milhões de coisas que você pode fazer, o que você vai pensar, e aí você já começa a virar para fulano e fala assim, maluco, eu não consegui, o que você vai fazer?
né? E aí parece que você participa mais do mundo, né? Porque, igual, por exemplo, se você anda todo dia na rua com esse seu amigo, que se a pomba cagar, caga nele, né? Todo dia a mesma coisa, a pomba não caga em ninguém. Mas no dia que a pomba caga nele, todo mundo se une. Gera uma coletividade legal. Mesmo que seja na zoeira, mesmo que o cara fica puto da vida, todo mundo ri, mas o mundo coloca você para participar dele, né? Ele mostra que você não é o pontinho milagroso de Deus que ele escolheu a dedo. Que existe um universo inteiro acontecendo e que não necessariamente o pombo cagar em você, você é tão importante assim. Perfeito. Né? E eu levo muito isso como psicólogo, porque às vezes a gente tem muito essa sensação de que a gente quer curar o outro. E o nosso papel como psicólogo não é curar o outro, mas é permitir que o outro olhe para os seus próprios demônios e ele não se sinta sozinho, o que é um puta papel. Porque às vezes o demônio do outro conversa com o teu demônio. E como é que você não deixa isso vir à tona? Como é que você não coloca você num processo que é do outro? Né? Então você tem que ter um puta respeito pelo processo do outro e falar, cara, isso é meu. Isso não é dele. Mas se o dele me provocou, então quer dizer que a gente vai lutar essa batalha junto. Mesmo que eu faça isso sozinho ou vá procurar um outro terapeuta, né? E é muito louco porque a gente não cura ninguém. E eu acho que quando a gente está formando, a gente tem essa ânsia de quero mostrar resultado, quero mostrar poder, quero mostrar sabedoria, conhecimento. Só que, às vezes, o que é terapêutico para você, o que é uma experiência para você, não é para mim. Então, às vezes, eu olho e falo, uou, esse cara sente que tem o maior azar do mundo. Mas, para mim, o cara é o maior sortudo. Né? Porque, o cara só fracassa, só erra em tudo. Né? Mas ele tem que descobrir muito mais dele do que eu. Que tudo faça, tudo acerto, né? E eu vi isso uma vez quando eu sigo um poeta que é o Poeta da Cidade, o Instagram dele, ele é de Portugal, e ele estava dando uma entrevista e ele fala assim que ele escreve e reescreve os poemas várias vezes para chegar onde ele quer, né, no poema. E eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso porque eu acho que se eu reescrevo já não sou mais eu daquele momento. Então eu acho que o que aquele poema tinha que dar é aquilo. Se eu escrevo outro que, se você coloca do lado, é semelhante, então quer dizer que alguma parte de mim melhorou nesse processo de escrever. Então agora eu sou um novo eu. E eu não vou reescrever o que eu já fiz. Eu vou criar um novo. Mas as palavras não foram as certas. Talvez eu não estivesse pronto para ouvir as certas naquele momento. Né? E quando a gente está ali diante do outro, e para o mundo também, eu acho que às vezes falta um pouco disso. De ver no outro uma gentileza e uma empatia, de entender que a dor do outro também é dor. E a gente não quer, cara, se você vai falar, por exemplo, dessa experiência tua de vazio, você não quer um maluco chegando e falando, a física, isso aí, a gravidade te puxou para não sei o que, a experiência de quase morte significa isso. Não, você não quer. A parada é sua. Você dá o seu significado e você vive isso, né? Quando você lembra. E eu acho que é isso. Né? A gente tem a mania de não escutar o outro. E às vezes achar que escutando o outro e porque você sabe mais sobre alguma coisa, você sabe mais sobre o outro. E, cara, isso é uma armadilha surreal. Exatamente. Né? E eu vejo isso no RPG, porque mesmo você interpretando outro personagem, o que surge no personagem de limitação é seu. Mesmo que ele seja elfo, viva 200 anos, né? Mas tem um porquê você escolheu aquilo ali, né? Tem aquilo que você quer pôr pra fora. Eu acho que é a capacidade sua daquele momento. Exato. E essa capacidade sua do momento, porque é muito fácil a gente julgar e condenar o passado. Sim. Né? Mas nós tínhamos nossos limites do passado. Com certeza. Quando o Gui Massafera veio aqui, que é tradutor do Tolkien para o Brasil, mora aqui em Pouso Alegre, aquele cara que você conheceu. Quando eu li isso Não, daí é na chocante, descrição, cara. eu fiquei... Tipo, aquilo, cara, Eu oi! Eu falei assim, mano, é real essa parada? Os caras tá, tipo, metendo um meme, assim, né? Porque o cara, às vezes, faz Não, um trampo, cara, ele mostrou um mas... livro pra gente. Nós não sabia também, cara. Não, eu sabia que ele tinha um grupo de Tolkien. E aí eu chamei o cara pra trocar uma ideia, entendeu? E o cara, tipo, e ponto. O cara entregou Ponto. tudo, tá ligado? Tipo, e aí ele falou um negócio que eu fiquei puto com a primeira temporada, com a Galadriel. Porque eu falei, cara, a Galadriel é a Galadriel, pô. Sim. Como é que ela não me viu que o cara pegou a arma errada e tava com a lança errada na mão? Tá ligado? Como é que ele... Aí ele pegou e falou assim, calma, cara, a Galadriel que você conhece de Senhor dos Anéis, ela passou milhares de anos de experiência. Mas a Galadriel que você tá vendo, ela tá ainda no limite dela da época que ela tá vivendo. Exato. Ela não é a Galadriel que você espera.
Exatamente. Tipo assim, você já viu Segunda Guerra Mundial, já viu Exato. Primeira Guerra, já viu série, Então, pô, né? exatamente. Então falou, calma aí, cara, essa Galadriel que você tá vendo não é a mesma do Senhor dos Anéis. Que é toda poderosa, que conseguiu resistir ao anel, Exato. né? Que é extremamente, né, inteligentíssima. Impiedosa, Exatamente. né? Toma as Então. decisões certas na hora certa. Então, não é essa, cara. É uma Galadriel que ainda é uma heroína. Ela tá errando, caindo, levantando, né, e tudo mais. Então eu achei muito interessante isso quando ele aborda sobre isso, sabe assim, tipo, fiquei chocado nisso. Nós já estamos quase a 1 hora Então passa rápido. trocando ideia, cara. E eu já queria que você viesse de novo, cara, porque, pô, muito legal trocar ideia A gente contigo, tem que cara. marcar e jogar um RPG ao vivo pra galera. É verdade, tá eu ligado? também topo, tá E ligado? só uma curiosidade, o primeiro RPG que eu joguei na vida foi o Iago que mestrou, tá? Tipo, foi... Que azar, mano. E, tipo assim, eu sei que a gente tá apertado, mas eu queria muito compartilhar isso aqui, né? Não sabia se ele ia estar aqui ou não. Mas foi na casa de um amigo em comum, Arthur. E, cara, ele mestrou um RPG que tinha um plot muito irado, sabe? Era uma pegada Call of Cthulhu, mas ninguém entendia nada, então ele adaptou os dados ali, né? E aí, pô, aí do nada a gente tava, mano, no meio de uma muvuca de gente e tal, e, meu, a gente mata quem? A porcaria lá da princesa e a gente causa a Segunda Guerra Mundial, tá ligado? No fim. E, meu, foi uma experiência massa. A partir daquele dia eu comecei a procurar RPG de mesa, né? Fui procurando gente, embora é escasso cada vez mais, né? E assim, foi ali que eu entrei no mundo do RPG. E, tipo, como o mundo é pequeno, cara, vocês me convidam para um podcast e eu já cansei de falar pro Guirão, um amigo meu. Falei, cara, meu, a vontade minha é poder conversar com os caras e, mano, convidar os caras para jogar um RPG e falar, velho, vamos jogar. Porque vocês têm muito mais experiência que eu e é muito massa poder aprender e estar ali, né? E eu falei assim, mano, um dia eu vou chamar os caras pra jogar, né, ao vivo. E aí vocês me convidam, eu falei, eu vou lá convidar os caras. Então, assim, Entendeu? cara, já deixa combinado que a gente vai fazer um podcast jogando RPG. Eu topo, cara. Certo? A gente vai montar a mesa e vamos jogar. Pode ser, Lagarto? Topo demais, topo demais. Não, Você vai curtir. Nós vamos fazer isso daí. Eu super Deixa topo. passar outubro, nós vamos fazer, cara. Vamos. E vai ser um puta jogo. Nós vamos brincar, tal, vai ser da hora. Vamos. Agora, uma coisa que eu ia comentar contigo pra gente ir pro nosso finalmente, tem uma coisa que eu levo comigo desde pequeno e isso pra mim é muito importante. Talvez seja uma das grandes armas minhas para vencer os meus problemas durante a minha vida. E tem horas que talvez ele seja, eu não saiba dosá-lo direito. Pelo contrário, parece que eu gosto tanto dele que eu quero que ele seja o meu escudo a todo momento. E às vezes ele me tira um pouco a minha maturidade. Quando eu era moleque, eu comecei. Naquela época não tinha essa palavra, não existia a palavra bullying. Não tinha isso. Tinha a galera, aquele cara zoa pra caralho, ele é zoão, tal, não sei o que, não sei o que. E naquela época, eu descobri uma forma de me defender quando eu era zoado, que era zoando mais ainda. Então, o meu mecanismo de defesa era o seguinte, cara, se você me zoar, eu vou zoar você pra caralho depois. E aí, tipo assim, o jogo é esse. Vamos brincar e vamos ver quem apela mais pro rolê e tal. Sim. Mas, por outro lado, isso me levou pro lado do humor. Né? E eu acho que o humor, cara, ele é uma almofada maravilhosa que ela me suaviza a vida. Então, as tristezas que às vezes me aflora, as dores que eu tenho, as angústias que eu tenho, eu tudo transformo isso em piada. Sim. E às vezes, cara, eu transformo em piadas aqui. Ô, Lagarto, atende pra mim aqui, cara, porque o cara deve estar embaixo. E às vezes, assim, cara, eu transformo em piada porque foi uma maneira que eu consegui descobrir de conseguir menorizar o problema. De, ao invés de ir para melancolia, para tristeza e tudo mais, eu acho que eu levei para esse lado. Talvez seja uma imaturidade no sentido de querer resolver os problemas sempre assim, sabe? Mas sempre foi a minha arma, minha grande arma contra os problemas, assim, os sofrimentos, angústias e tudo mais, foi o humor, né? E o humor, eu sei que ele às vezes ele é carregado de preconceitos, ele é carregado de um monte de sentimentos, assim, às vezes do lado mais sombrio que a gente tem. Sim, né? com certeza. Tá, o humor, ele brinca um pouco com essa coisa do sombrio, né? E, por outro lado, cara, eu acho que o humor também, ele faz com que a gente suavize a vida.
Porque a vida é realmente um sofrimento, cara, em muitos aspectos. O Schopenhauer não estava errado. Não, viver é sofrer. Viver é sofrer, o Schopenhauer não estava errado. Então, assim, o que me resta, cara, é rir da desgraça. Entende? Assim? Então, eu acho que a risada pra mim, cara, ela é importante porque, assim, cara, estamos fodidos, estamos, velho. Puta, olha que legal, mano. Não tem volta. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas, não porra, tem vamos jeito. rir dessa merda. Nós estamos fodidos mesmo, Sim. tá ligado? E eu acho que isso, cara, faz com que a gente suavize um pouco a vida, Aham. sabe? Como que você entende o humor, cara, pra você? Ou como que você entende o humor na realidade sua, cara? Cara, eu sou extremamente chato, sabe? Eu costumo falar isso. E é muito bacana porque quando eu era moleque, mais novo, eu tinha muito costume de fazer isso aí que você fazia, sabe? Tipo, o cara me zoava, eu já tirava onda e aí eu ia lá, batia a boca, né? Tentava de alguma forma meio que me distanciar, né, daqueles preconceitos. Sejam daquelas- bem-vindos aí, gente. Vai entrando aí. Tipo assim, de receber, né, essa parada pesada que me atacava, né? Até um certo tempo, até um certo ponto, eu usava muito humor, né? Aí depois eu comecei a ver que o sofrimento não era meu, era do outro, saca? Aí eu comecei a ficar mais triste do que o comum. Aí eu percebi que a vida era sofrimento, que a vida era angústia. E quanto mais eu comecei a estudar filosofia, menos humor eu usava na vida. E eu sinto, às vezes, até que é uma falta disso, hoje em dia. Eu sinto muita falta. Porque tem momentos que eu falo assim, cara, nossa, eu quero zoar pra caramba e tal, e não sei o quê, mas eu me perco muito em pensamento e aí eu acabo levando para um lado melancólico, né? Eu sei que tem pessoas que são extremamente extrovertidas e nessa extroversão se conectam com o mundo de uma maneira surreal. Tem pessoas que são extremamente introvertidas. E entre esse um e o outro, a gente entende muito da energia psíquica que nos move. E tem pessoas que o oscilar da energia ele vai muito mais alto, que é tipo pessoas maravilhosas, por exemplo, como você, que usa humor. Porque pessoas como eu, se não tivessem pessoas como você, a gente afundaria o mundo em 2 tempos. Sabe? Entendi. E não é que a gente é muito triste, mas pessoas como eu que são introvertidos num ponto de que a energia de alegria não sobe o ápice, como se a gente tivesse um meio, né? E a nossa energia ela não passa muito daquilo. Ela chega até um ponto, tipo, cara, eu tô super animado aqui. Mas a pessoa que olha de fora fala, pô, parece que o cara não tá tão no cara pique tá assim. zen. E é sempre esse zen, é sempre esse sério, é sempre esse melancólico, mas é justamente por não conseguir chegar nesse ponto, sabe? Então, até um tempo eu achei que eu era problema. Eu achei que eu era muito triste, que a vida minha era muito desgastante, que era destrutivo. E aí eu comecei a entender que eu falei que não, eu acho que cada um flui no seu momento. E se o cara tá feliz, eu fico feliz com ele, e os meus amigos começaram a perceber isso. Eles falaram, tipo assim, cara, eu sei que o Raul tá feliz, mano. Porque, mano, o cara tá de boa, ele tá sossegado, ele não tá, né, não tá pensando, coisa. E então, assim, é muito importante você estar do lado das pessoas certas também, que respeitam quem você é. Né? Por exemplo, você é um cara que usa humor, um cara que, eu sempre vejo rindo, eu vejo teus vídeos aí, né, da campanha, cara, tipo, hilário, sabe? Muito massa. Eu falo, o cara fugiu da caixinha, né? E não é uma comparação, mas é um reconhecimento de que bom que tem pessoas assim, sabe? Que bom que tem pessoas que te levam para fora desse mundo meio sombrio que a gente vive, meio melancólico, e te mostram que viver é bom. E que bom que existem pessoas como eu para levar pessoas como você para pensar também na sua dor. Exatamente. Porque se você só ignora a sua dor, em algum momento ela te cutuca muito forte e você perde a sua maior qualidade, o seu maior escudo. Né? Então, para o seu escudo ficar mais forte, você precisa pregar mais ripa, procurar um aço melhor. E eu uso muita metáfora. A primeira vez que você vai na praia, você entra no mar de boca aberta, cara. E, pô, você engole água salgada, sai de lá engasgando. Sim. A segunda vez que você pula no mar, você não vai de boca aberta. Então, a dor é transformadora. Né? E quando a gente reconhece que a gente tem um limite, né, isso não é para doer, mas é para te ajudar quando estiver doendo demais, você poder fugir também com essas pessoas. Então, humor para mim é uma coisa que eu sempre quero ter perto de mim, né? Mesmo que tire onda comigo, que zoe, mas é para mostrar esse lado meu que eu não vejo. Eu posso colocar 1000 pessoas aqui, 1000 pessoas vão ver coisas que eu não vejo em mim mesmo, porque a gente está tão focado em ou criticar ou elogiar a gente mesmo, né? Narcisistas ou pessimistas demais, e a gente esquece que o outro também vê a gente, ele vê de forma diferente. Exatamente. Se eu te desse uma carta e dentro dessa carta tivesse quantos anos de vida que você ainda tem,
você abriria pra ver ou não? Eu não abriria. Ah, tá, você não abriria? Não, era pra segurar? Não, eu ia falar pra você que não precisa... Ô, entra aí, cara, entra aí, seja bem-vindo, irmão. Eu ia falar que não precisa responder, tá ligado? Se você não quisesse, mas já falou que não, você não abriria. Eu não abriria porque eu acho que é isso que torna a vida importante. Eu acho que é isso que faz a gente, às vezes, perceber que é egoísta demais. E isso eu tenho pensado recentemente até. Né? Que, às vezes, num relacionamento a gente não se entrega tanto porque acha que vai viver mais 100 anos. E, às vezes, você olha pro outro e fala assim, eu fiz o outro sofrer por uma coisa que eu fui egoísta, por um limite que é meu, e se eu morrer amanhã, eu deixei um sofrimento para trás na Terra. Muito então, bom. eu acho que isso torna você melhor não saber quando você vai morrer. Né? É uma chance de você ser melhor um pouquinho mais todo dia. Eu sei que não dá sempre, né? A gente tem nossos limites, mas é a vantagem da vida, Tudo a bem. dúvida. Maravilha. Obrigado, Raul. Cara, que eu que papo foda. O que eu falei pra você, agradeço. velho? Que o cara era pica. Entendeu? Falei pra você, cara. Então, Oi. O dia que ele foi lá, velho, a gente ficou conversando a noite inteira. Foi mais ou menos isso. ah, Umas 4 horas. E só uma curiosidade, eu não tenho 40 anos, tá? Eu só tenho 23 anos. Tá ligado? Porque todo mundo vai falar, pô, o cara tem uns 30 anos, né? Eu só esse tenho 23. cara é velho pra caralho, tá? Os caras tá mó tiozão. Tá Mas ligado? eu queria agradecer imensamente vocês pelo convite. Cara, é surreal estar aqui, a energia de vocês e o trabalho que vocês têm feito é massa pra caramba. Obrigadão né? mesmo, cara. E dar voz pra quem é artista, coisa é surreal, cara. Ó, Obrigado. aqui, ó, nessa câmera, com suas redes sociais, cara. Cara, tem meu Instagram, que é @RaulXavier_F. Né? Tem o TikTok também, que eu posto minhas poesias, que é Raul Xavier, e eu acho que é só isso mesmo. né? Tá ótimo, né, cara? Tá ótimo. Tô escrevendo um livro, vai sair daqui uns anos, talvez. Né? Estaremos no lançamento, cara. Eu Espero que você agradeço. venha aqui falar dele antes da... Se Deus do quiser, espero rolê. que eu consiga terminar. Lagatão, tudo tranquilo aí, cara? Galera que acompanhou esse Nenemcast, cara, vida longa e próspera. Até o próximo Nenemcast, menos amador, cada vez mais... Não, cara, mais amador, cada vez menos profissional. Certo, Lagata? Pezinho 33? Lindo! Valeu, tchau, tchau.